Senhora Ana Mota, próximo processo. Quinto item da pauta, processo número 00065 091-582/2013-01. Interessado, RIMA, Rio Madeira Aerotáxi LTDA. Assunto, celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Presidente, eu queria considerar e ler o pedido que foi feito de retirada da pauta, justamente para fundamentar a razão pela qual o processo não foi retirado de pauta, conforme solicitado pelo escritório de advocacia, que apresentou a documentação hoje, a 1h da tarde, praticamente, na Agência Nacional. Prefeito, por favor. É possível? Por favor. Rio Madeira Aerotáxi Limitada, parte já devidamente codificada no processo mencionado em epígrafe, por intermédio de seus advogados, infine firmados, com endereço profissional constante no rodapé desta e instrumento procuratório já juntado aos autos, venha a honrada presença de Vossa Excelência para requerer a retirada do processo 00065 091-582-2013 de 2001 da pauta de reunião deliberativa, a qual ocorrerá nesta data, 8 de dezembro de 2015, às 15 horas, com fins de viabilizar a sustentação oral dos advogados, os quais não poderão se fazer presentes neste, em vista de terem domicílio fixado em outro estado desta nação. Desta forma, em sendo atendido o pedido da requerente, a qual não o faz com o sentido de tumultuar o processo, requer seja precedida a publicação para a devida intimação das partes, a fim de oportunizar-lhes a apresentação de memoriais, sustentação oral e etc., sob pena de cerceamento de defesa e violação dos artigos 236, parágrafo 1º e 552 do CPC, bem como dos incisos 55, 54 e 55, artigo 5º da Constituição Federal. Isto posto, requerem seja o presente requerimento deferido, designando-se nova data nas sessões subsequentes para a deliberação referente aos autos em questão. Bem, presidente, eu decidi, mesmo com esse pedido, eu decidi manter por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o processo já é de 2013. A empresa ela tem pleno conhecimento, desde 2013, que a ANAC está com esse processo na mão. E na nossa diretoria, o processo chegou em setembro deste ano, ou seja, a qualquer momento esses memoriais poderiam ter sido apresentados. Além disso, o que nós trazemos aqui não diz respeito, e talvez até haja um equívoco, nós não estamos julgando o mérito dessa questão, não é a questão dos autos de infração que a empresa sofreu. Nós estamos julgando aqui a possibilidade ou não do termo de ajustamento de conduta no que diz respeito aos autos que estão em processo. Então, a minha decisão em manter esse processo nos autos é justamente porque não é possível, porque nós iríamos causar um tremendo problema processual se situações como essa, totalmente intempestiva, onde inclusive houve publicação no site da ANAC de chamamento para audiência extremamente pública, de que não seria possível nós mudarmos e autorizarmos uma situação como essa. Por isso, meu entendimento para que mantenhamos o processo em pauta. Perfeito. Bem, feitas essas considerações, eu passo ao relatório. O presente processo teve início a partir de proposta de termo de ajustamento de conduta formulado pela RIMA, Rio Madeira Táxi Aéreo Limitada, recebida em 18 de junho de 2013. Antes de tudo, cabe salientar que foram apresentados
5 textos substitutivos da primeira proposta, conforme pode ser visto às folhas 303, tabela 1, propostas de TAC submetidos pela RIMA. A Gerência de Vigilância de Operações da Aviação Geral de Brasília elaborou análise com base na versão de TAC contida no despacho 319, de 8/7/2013, a qual aponta a falta de 6 elementos requeridos pela Resolução ANAC 199 para o atendimento do pleito, razão pela qual emitiu parecer desfavorável à celebração do termo. A segunda versão foi submetida diretamente à diretoria colegiada da ANAC, em 11/9/2013, a qual foi remetida para análise da Procuradoria Federal junto à ANAC. Em seguida, aquele corpo jurídico se manifestou por meio da nota técnica 59, concluindo que o TAC é, em tese, compatível com o poder-dever de fiscalização da ANAC e, por conseguinte, com o dever de apuração de infração ao CBA e à legislação complementar. Não se busca com ele a disposição do interesse público que foi confiada à agência por lei. Pelo contrário, a utilização desse instrumento democrático garante efetividade na preservação deste interesse público. Ademais, declara ser da competência das áreas técnicas da ANAC, antes da apreciação e assessoramento jurídico, a verificação de determinadas condições, as quais transcrevo. A. Avaliar a adequação e pertinência do pedido de celebração do termo de ajustamento de conduta às normas aplicáveis à espécie, especialmente a Resolução ANAC 199. Apreciar os termos da minuta endereçada à diretoria da ANAC, pronunciando-se sobre sua justificativa e objetivos. Anexar, se for o caso, os expedientes administrativos relativos ao termo, ou a cópia de tais expedientes. E pronunciar-se sobre a eventual competência da autoridade celebrante, considerando a alçada fixada no artigo 5º da Resolução ANAC. Justamente por força da manifestação jurídica, os autos foram encaminhados à então SSO, atualmente Superintendência de Padrões Operacionais, por meio do Memorando 94, a fim de que se verificasse a conveniência da assinatura, bem como para a condução dos procedimentos necessários em conformidade com a Resolução 199. Posteriormente, em novembro de 2013, a ANAC encaminhou à interessada a análise de minuta do seu TAC, a qual aponta questões relativas ao objeto, ao escopo, ao valor do título, ao valor de alçada e ao foro. A RIMA, por sua vez, respondeu a mensagem em dezembro daquele ano, informando interesse no preparo de uma terceira versão de ajustamento, considerando as observações levantadas pela área técnica. E assim foi feito. Em fevereiro de 2014, nova versão é encaminhada, e a essa seguem-se a quarta e a quinta versões, recebidas, respectivamente, em julho de 2014 e agosto de 2014. Cabe ressaltar, conforme parecer, que entre outubro e novembro de 2014, os órgãos da ANAC envolvidos com análise e assessoramento na celebração de termos de compromisso de ajuste de conduta, realizaram um fórum de discussão sobre o Instituto e a sua regulamentação pela Resolução 199. Os resultados foram: 1. Um rol de questões encaminhadas à Procuradoria ANAC. 2. O entendimento de que os pais formados com base em autos de infração lavrados antes de setembro de 2008, data de publicação da Resolução 199, não poderiam ser objeto de TAC. E 3. Que o compromisso de TAC não pode negociar ajuste de conduta de terceiros, dado o caráter personalíssimo do negócio. O Memorando 293 da SPO orientou formalmente a Assessoria de Controle e Processamento de Infrações a julgar os pais baseados em autos de infração lavrados antes de 15 de nove de 2011, independentemente de seu arrolamento em processos para decisão sobre celebração. Em 13 de fevereiro de 2015,
foi protocolada na agência a sexta e última versão do TAC apresentada pela Rio Madeira, objeto da análise do parecer 1/2015 SPO, a qual aponta que, tecnicamente, a proposta não se presta a mitigar o risco à segurança das operações e recomenda a remessa dos autos à diretoria para conhecimento do feito e sua decisão em razão da alçada. Além disso, a área técnica esclarece que foi providenciado, em atendimento ao item C do fecho da nota 59, juntada de CD contendo cópia de todos os 1.340 autos de infração arrolados. Essa versão, frise, compreende 1.340 autos de infração autuados em processo administrativo sancionatório em desfavor da RIMA, o que perfazem o valor de alçada de R$ 5.250.000 e um valor total possível de multa de R$ 13.130.000. Daí a razão pela qual o procedimento veio à diretoria. Por oportuno, ressalte-se que a RIMA Táxi Aéreo ajuizou ação cautelar preparatória, autuada na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, do TRF-1, tendo por objeto a suspensão da tramitação de processos administrativos sancionatórios e suspensão de exigibilidade de multa, obtendo deferimento parcial da medida liminar para limitar o prazo de suspensão pelo prazo de 30 dias de 4 procedimentos administrativos. E esses procedimentos são aqui mencionados no relatório. Posteriormente, essa decisão foi embargada e modificada em 9/4/2015 para alcançar o trâmite de qualquer dos processos administrativos alusivos aos autos de infração lavrados contra a embargante, incluso no TAC, bem como a exigibilidade de multas aplicadas nos referidos processos. A par da decisão judicial, a SPO extrai informações do memorando 107 da SPO também e as apresenta no parecer 1/2015, destacando 2 itens. Primeiro, os processos administrativos mencionados aqui no relatório foram decididos em 6/2/2015 e a multa lançada no Sistema de Gestão de Crédito SIGEC da ANAC em 9/2/2015 e tramitados para a Junta Recursal em 16/4/2015, no aguardo de eventual recurso. De modo que os processos citados não foram alcançados pela decisão judicial para evitar o lançamento de multa pelo órgão julgador de primeira instância, já que é datada de 7/4 daquele ano. Outros 40 processos administrativos sancionatórios em desfavor da RIMA já haviam sido julgados em primeira instância no dia 15/4 deste ano, sendo que a SPO somente tomou conhecimento do parecer de força executória número 55 da Procuradoria no dia 16/4. A RIMA Táxi Aéreo promoveu a ação ordinária principal, que também teve pedido de medida liminar parcialmente deferido em 12/6/2015 e a qual objetivava, entre aspas, suspender pelo prazo de 30 dias o trâmite de qualquer dos processos administrativos alusivos aos autos de infrações lavrados contra a parte autora, inclusos no termo de ajuste de conduta discutido nos autos do procedimento administrativo aqui mencionado da ANAC, bem como, por igual prazo, a exigibilidade das multas aplicadas nos processos que tenham sido julgados antes da decisão proferida nos autos do PAD, já mencionado, e outros que porventura surjam durante a tramitação da presente ação, para que o demandante possa impugná-la na via administrativa, bem como possa negociar o termo de ajuste de conduta. Os autos vieram à diretoria, volto a dizer, em 11 de setembro de 2015. Em 19 de setembro deste ano, encaminhei o processo à SPO com o objetivo de obter mais informações sobre a atual condição para a operação da RIMA.
os autos retornaram no dia 26, com o entendimento de que a empresa atualmente possui condições técnicas operacionais para a manutenção de suas atividades de táxi aéreo. É o relatório. Dos senhores comentários? Não. Pode prosseguir, então. Posso prosseguir? Pode sim. Preconiza o artigo 4º do regulamento da ANAC, anexo ao decreto 5731 de 2006, que é competência da agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. A resolução ANAC número 199 disciplina os procedimentos para a celebração do termo de ajustamento de conduta, instrumento que a agência dispõe para aplicar medidas corretivas e de cumprimento de prazos em seus processos de fiscalização. Isso porque, além do estrito cumprimento das normas, o objetivo do TAC é viabilizar meios para incentivar ao regulado o aperfeiçoamento de suas atividades relacionadas à segurança operacional, de modo a garantir a adequação do serviço público prestado aos usuários. No caso em tela, houve entrega por parte da RIMA de 6 propostas de TAC no período de junho de 2013 a fevereiro de 2015, o que por si só já demonstra a dificuldade de análise dos procedimentos. Antes de analisar a proposta de TAC, creio que seja de bom alvitre uma explicação sobre o posicionamento acerca da tempestividade do termo para os autos de infração emitidos antes da data da publicação da Resolução ANAC 2011. Isso porque, em discussão realizada entre as unidades da agência e a Procuradoria Federal junto à ANAC, foi firmado o entendimento de que os pedidos formulados antes da vigência da Resolução 199/2011 estariam preclusos, isto é, não podem ser objeto de TAC, salvo, como ali mencionado, se houvesse interesse da administração. Meu posicionamento, salvo opinião diversa, e como se verá no decorrer do presente, é que no caso em tela, os autos de infração autuados antes da data da publicação da referida resolução não devem ser objeto de ajustamento. Por esta razão, patente está que 44 processos administrativos sancionatórios julgados em primeira instância em favor da requerente não são passíveis de TAC. Quanto ao mérito da proposta, os principais apontamentos da área técnica estão presentes no parecer número 1 de 2015 da SPO, e para facilitar a análise das ações propostas, foram estabelecidos 8 grupos de condutas, conforme tabela 4, contidos na folha 308 e 309 dos autos. Em relação às condutas tipificadas no grupo A, que dizem respeito à utilização de aeronave em operação comercial sem que estivesse na frota, utilização de aeronave irregular no RAB, realização de operação comercial em nome de empresa sem marcas para tal, transportes de carga sem autorização na EO, operação comercial com aeronave não autorizada, a empresa propõe realização de reuniões periódicas e o uso de quadro de aviso. Bem assim, em relação à última tipificação aqui mencionada, isto é, explorar qualquer modalidade de serviço aéreo para a qual não esteja devidamente autorizada, é proposto apenas o aprimoramento, entre aspas, da gestão de contrato e a fiscalização de sua execução. De modo geral, a empresa propõe para o Grupo A a realização de 3 palestras no período de 6 meses para sanar toda aquela irregularidade. Por sua vez, a área técnica se manifesta apontando que a realização de reuniões entre os gestores e o aprimoramento das técnicas de gestão do contrato não mitigam o risco da ocorrência das condutas detectadas no grupo, com a qual concordo. Para o Grupo B, foi relacionada a uma conduta, qual seja, voo IFR com tripulação incompleta.
Vou repetir. Voo IFR com tripulação incompleta. Conforme salientado, a causa raiz descrita para a conduta, qual seja erro no preenchimento do diário de bordo e falha na conferência dos dados, não guarda relação com a conduta infracional apontada. No mesmo sentido, não guardam relação as ações mitigadoras propostas, que foram correção do preenchimento equivocado do diário de bordo, divulgação de escala, preenchimento de formulários pelo aeronauta acerca dos limites de jornada de trabalho e preenchimento de declaração por parte do aeronauta alegando sua responsabilidade pela validade dos seus certificados de habilitação técnica e capacidade física. As infrações agrupadas no grupo C dizem respeito à operação com aviso luminoso desinstalados. Vou repetir mais uma vez. Operação com avisos luminosos desinstalados. E a solução proposta pela empresa é a realização de reuniões gerenciais. Obviamente que isso foi rebatido pelos técnicos e não pode ser aceito, já que a opção proposta não mitiga o risco. Além disso, indubitavelmente e para qualquer pessoa razoável, houve ameaça à segurança, não sendo possível, em meu entendimento, passiva de transação. O grupo D contém a conduta de falha no preenchimento do diário de bordo, propondo à empresa a realização de palestras para sua mitigação. As infrações relacionadas no grupo E são infringir as normas que disciplinam o exercício da profissão de aeronauta e não observar os preceitos da regulamentação sobre o exercício da profissão. As ações mitigadoras giram em torno da realização de palestras tão somente, e a agência entende que não houve identificação da causa, que a solução proposta é pouco efetiva e os meios de implementação inadequados. O grupo F. Quanto ao grupo F, a conduta autuada diz respeito à operação de aeronave com tripulante indevidamente habilitado. E para essa conduta, a área técnica é bem enfática ao entender que não cabe transação à espécie devido ao risco de vida objetivamente criado. Ao grupo G é atribuída a conduta de infringir as normas e regulamentos que afetem a disciplina a bordo da aeronave ou a segurança de voo. Entretanto, a solução proposta, que seria a utilização de checklist, não é adequadamente contemplada como ação corretiva. O grupo H relaciona a conduta de utilizar ou entregar a aeronave sem os documentos exigidos ou sem que estes estejam em vigor. A solução proposta, realização de palestras e treinamentos, é algo claramente abstrato e de difícil verificação de efetivo cumprimento por parte da ANAC. Compulsão dos autos do processo, avalio não estarem presentes todas as condições necessárias para a celebração do termo de ajustamento de conduta solicitado pela RIMA, Rio Madeira, e, dentre outros, menciono a conclusão da área técnica contida no parecer da SPO. No item A, a área técnica esclarece. Tecnicamente, a proposta de TAC conversão de 12 de 2 de 2015 não se presta a mitigar os riscos à segurança das operações. B. Mantido o nível de risco, não há interesse público para a celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta. E C, prezados diretores, e aqui eu gostaria muito de chamar a atenção para esse dispositivo, o objetivo da RIMA táxi aéreo é de evitar sanção pecuniária, a qual deu origem com sua conduta temerária. A simples possibilidade de sanção deveria ter contido a prática de tudo o que foi feito anteriormente, pois, como se verifica agora, o lucro que possa ter oferido nestas operações
não é economicamente interessante. Transacionar sob sanção de condutas que implicam em risco objetivo e imediato às operações aéreas é premiar o mau empresário e sinalizar aos demais regulados que vale a pena transgredir, o que não é, por certo, o nosso objetivo. Conforme a avaliação técnica com a qual concordo, restou consignado que a proposta de TAC submetida pela RIMA não se propõe a sanar as não conformidades detectadas nos autos de infração lavrados em desfavor da empresa. Pelo contrário, diante da quantidade de autos lavrados e, saliente-se, em momentos diferentes, ou seja, reiteradamente a empresa deixou de cumprir os normativos. Foram feitas fiscalizações em abril, julho de 2011 e em 2013. Tudo leva a crer que não houve compromisso por parte da empresa em respeitar o poder público nem as normas de aviação civil. E pior, tudo me faz acreditar que não houve compromisso com a segurança dos passageiros que transportam. Afinal de contas, ninguém que entra em uma aeronave tem condições de saber que ela está, na verdade, infringindo inúmeras regras da aviação civil, podendo colocar em risco não apenas a vida de seus funcionários, mas também daqueles utilizadores dos serviços e terceiros que usam o espaço aéreo do país. Atuar com tripulação desabilitada, sem avisos luminosos, infringindo normas profissionais, com voo IFR com tripulação incompleta, dentre tantos outros, não me parece algo de alguém comprometido com a vida e a segurança alheia. Quem faz uso do sistema de aviação precisa ter a paz e certeza de que está usufruindo de um serviço seguro. E a ANAC, através de suas áreas específicas, está fazendo a sua parte. Isto posto e tendo em vista o teor do despacho 319, do despacho 418 e do parecer 1 de 2015, provenientes das áreas técnicas, e considerando o conteúdo da nota 59 da Procuradoria Federal junto à ANAC e o contido nos autos do processo, voto contrariamente à celebração do termo de ajustamento de conduta proposto pela RIMA, com base na Resolução 199. Determino também que a SPO comunique a decisão acerca do indeferimento do TAC à interessada. Por oportuno, e caso já transcorrido efetivamente o prazo judicial imposto e mantido o voto deste signatário, recomendo a retomada das análises dos 1.340 autos de infração suspenso, segundo os trâmites do contraditório e da ampla defesa. Pelo mesmo motivo e com a mesma razão, recomendo a análise pela Junta Recursal dos autos de infração que estão em segunda instância, observando possível prescrição quinquenal, conforme artigo 1º caput da Lei 9873. Neste sentido, e considerando possível infração à Lei 7.183 de 84, que regula o exercício da profissão de aeronauta, recomendo que cópia do presente e da decisão dos autos de infração a este ponto relativos, quando forem prolatadas as decisões, sejam encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho para as providências que julgar necessárias. Isso eu gostaria de esclarecer, presidente, apenas depois que as áreas específicas possam julgar o item 12, aqui mencionado no relatório, que diz respeito ao grupo E, justamente infringir as normas que disciplinam o exercício da profissão de aeronauta e não observar os preceitos da regulamentação sobre o exercício da profissão. Daí porque entendo que seria extremamente importante, após a análise daqueles autos de infração, que cópia do procedimento e desta decisão fosse encaminhada ao Ministério Público do Trabalho. E por fim, também, caso mantido este voto pelo colegiado, sugiro que cópia desta decisão seja encaminhada ao magistrado federal, que acompanhe o caso via Procuradoria da ANAC, a fim de que tome conhecimento
da gravidade da atuação da RIMA, que descumpriu normativos que salvaguardam vidas alheias. É como voto, presidente. Muito bem, senhores, um comentário, votos. Acompanho o relator. Então faço. Acompanho o relator. Presidente, Por favor. presidente, como eu me manifestei sobre a questão da manutenção na pauta, e considerando que pela alçada nós da diretoria somos a primeira e última instância, eu acredito que nada impeça, obviamente, a não ser que haja um entendimento diverso, um pedido de reconsideração por parte da empresa para que a diretoria como um todo possa manifestar como segunda instância fosse. Mas isso é algo que eu acho que poderia ser submetido à Procuradoria da ANAC. A primeira instância emitiu alguma decisão no processo? A superintendência emitiu decisão no processo? Não em razão da alçada. Foi encaminhado e nós somos a única instância. Eu acredito que a manutenção na pauta da medida, ela não seria possível porque causaria, como solicitado pelo advogado, né? Isso causaria um problema, na minha opinião, grave no curso processual. Que há necessidade que as coisas tenham tempo, prazo e que a preclusão seja observada. Mas considerando que o duplo grau é uma necessidade em todos os tratados internacionais, eu acho que nada impede um pedido de reconsideração por parte da requerente. Não, perfeito. Eu não estou colocando em pauta a deliberação sobre a manutenção em pauta. É uma decisão do relator e aí você decidiu manter em pauta e entendemos que nós estamos todos de acordo até no momento da deliberação, né? Estamos Isso. deliberando, se alguém não concordasse, poderia eventualmente até pedir vistas do processo. Mas então não estou colocando em pauta a deliberação, a colocação em pauta. A colocação em pauta está dada, foi a sua decisão como relator. Isso. Então estou colocando em pauta a decisão sobre aceitar ou não a celebração de um TAC, que é o seu voto de rejeitar a proposição de TAC. Certo? Isso são os diretores que estão se manifestando, concordam? Ambos concordam, eu acompanho o seu voto também, parabenizo por ele. E, obviamente, o interessado tem direito a apresentar pedido de reconsideração se lhe interessar a diretoria. Isso. Perfeito. Muito obrigado, diretor.